Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Secretaria Municipal de Meio Ambiente apresenta as metas da pasta durante a audiência pública na Câmara do Rio. Ajustar os projetos que já existem, eu acho que se a gente começa alguma coisa do zero, você não termina, e os projetos são muito bons. No Dia Mundial Sem Tabaco, uma boa notícia. Taxa de mortalidade infantil relacionada ao tabagismo diminuiu. E uma exposição de peças de vidro faz sucesso no Museu de Belas Artes. Vidro é um material fantástico, porque ele é transparente, ele é duro, ele é frágil. Não saia daí, a gente volta já. Você vai ver no próximo Rio TV Debate a realidade e o futuro dos museus no Brasil. Para essa conversa, nós convidamos o vereador Raymond, presidente da Comissão de Cultura da Câmara Municipal do Rio, Alexander Kellner, diretor do Museu Nacional, Vera Mangas, chefe da representação do Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, no Rio de Janeiro, e Heloísa Queiroz, gerente de museus da Secretaria Municipal de Cultura. Eu te espero aqui no Rio TV Debate. A gente começa esta edição falando da apresentação das metas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente ainda para este ano, durante a audiência pública na Câmara do Rio. Para os vereadores, com o corte de verbas no orçamento da Prefeitura, medidas são necessárias para a cidade se adaptar às mudanças climáticas. A audiência pública foi convocada depois do retorno da Secretaria de Meio Ambiente do município do Rio, extinta há 2 anos. O secretário Marcelo Queiroz apresentou o planejamento da pasta em 2019. Em pauta, os planos municipais cicloviário, de arborização urbana, de adaptação às mudanças climáticas, de educação ambiental, além das unidades de conservação da cidade. A gente tem alguns projetos em mente, obviamente a gente não dá para inventar a roda, falta 1 mês e meio, 1 ano e meio para o final do governo. É ajustar os projetos que já existem. Eu acho que se a gente começa alguma coisa do zero, você não termina, e os projetos são muito bons. Então você tem o Conservando Rios, que envolve a comunidade na questão de não só da educação ambiental, mas da limpeza dos rios. Tem a questão das hortas comunitárias, você tem a questão dos parques e unidades de conservação e a importância da conservação disso. E aí eu acho que tem um desafio maior, que talvez esse desafio ninguém resolveu, que é um desafio não só do meio ambiente, mas que tem muito a ver com a prefeitura, que é a gente conseguir digitalizar, não para trás, mas a partir de hoje fazer o processo eletrônico. Digitalizar é um processo mais antigo, que depende muito mais da burocracia, mas o que a gente quer traçar é um V0, né, um dia X, e a partir daí todos os processos da prefeitura serem digitais. A discussão do tema surge em um contexto de crise climática. Só este ano, o Rio sofreu com 3 grandes chuvas, provocando destruição e caos. Na avaliação do vereador Renato Cinco, presidente da Comissão Permanente do Meio Ambiente, é preciso se adaptar à mudança do clima. Eu acho que nós temos que pensar na adaptação da cidade para as mudanças climáticas. E precisamos enfrentar um problema histórico do Rio de Janeiro, que é a injustiça socioambiental. Regiões da cidade recebem atenção e a qualidade de vida é boa, e outras recebem a vizinhança da poluição. Isso também é um problema central. A vice-presidente da comissão, vereadora Rosa Fernandes, que já fez parte da Secretaria de Meio Ambiente, destacou a importância dos projetos de educação ambiental. Os guardiões de rios faziam o papel exatamente da Conlurb, que não tinha acesso a determinadas áreas, vielas, córregos, fazendo não só a limpeza, mas juntamente com o agente ambiental, fazendo o trabalho de educação ambiental nas comunidades. Isso foi uma perda para a cidade, isso foi uma perda para a questão ambiental. A meta é ajustar projetos do município que estão em andamento, conservação dos rios, produção de hortas comunitárias e a formação de uma nova geração mais consciente e comprometida com o meio ambiente. Metas e prioridades da Secretaria Municipal de Educação para 2020 foram o tema de audiência pública realizada pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Vereadores debatem fechamento da Avenida Niemeyer determinado pela Justiça. Comissão especial que acompanha intervenção no sistema BRT realiza audiência pública. E Câmara do Rio entrega moções de louvor e congratulações
a agentes da Guarda Municipal. O engenheiro Cláudio Dutra foi homenageado pela Câmara do Rio com a maior condecoração da casa. A iniciativa foi do vereador Felipe Michel. O plenário e a galeria estavam lotados de funcionários do Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, e da Rio Águas. Todos vieram para prestigiar o engenheiro sanitarista e ambiental Cláudio Barcelos Dutra, presidente do INEA, que foi homenageado com um conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto. Durante a solenidade, um vídeo foi exibido mostrando a trajetória de vida e de trabalho do engenheiro, que esteve à frente de importantes ações realizadas contra enchentes na cidade, como, por exemplo, a dos reservatórios da Grande Tijuca. Cláudio sempre sereno, né? Sempre simples e sempre pronto a nos atender, sempre pronto a atender a população. É um cara que tem um espírito público. Um homem que tem o prazer de servir na sua essência a nossa cidade, um ser humano diferenciado. E hoje essa medalha está sendo foi entregue para uma pessoa que faz jus a essa homenagem. Queria agradecer ao vereador Felipe Michel. É uma honra para mim estar representando os funcionários da Prefeitura do Rio de Janeiro, recebendo a medalha Pedro Ernesto, que foi um grande homem em prol do trabalho junto à população, um médico, e é uma honra para mim poder estar recebendo essa medalha e representando, além de tudo, o nosso trabalho perante a nossa sociedade. A cada 4 minutos, um brasileiro morre por causa do cigarro. Mas no Dia Mundial Sem Tabaco, uma pesquisa do INCA e de entidades internacionais revelou boas notícias. A taxa de mortalidade infantil relacionada ao tabagismo passivo caiu. Veja os detalhes na reportagem de Aline Bordalo. Uma lei que salvou pelo menos 15 mil brasileiros. Graças à legislação que instituiu o ambiente 100% livre da fumaça do tabaco, a taxa de mortalidade infantil foi reduzida. É o que mostra um estudo feito pelo INCA, em parceria com pesquisadores do Reino Unido, da Holanda e da França. Onde há fumaça, há perigo. A redução do tabagismo passivo foi um fator determinante para os resultados da pesquisa. Bebês e crianças que são expostos ao cigarro têm grandes chances de desenvolver doenças respiratórias e até de ser vítimas de morte súbita. O tabagismo passivo causa cerca de 880 mil mortes por ano. Cerca de 54 mil ocorrem em crianças de 0 a 4 anos. O tabagismo passivo é uma realidade do ponto de vista científico e exerce um impacto importante na saúde das pessoas, adultos e especialmente o grupo de crianças. Então, o que esse estudo apontou é que nas crianças menores de 1 ano de idade, o tabagismo passivo ele tem um efeito direto sobre função pulmonar, então doenças crônicas, asma, bronquite, pneumonia e a síndrome de morte súbita da infância. Mas um dos pesquisadores alerta: muito mais vidas poderiam ser poupadas se todos os estados aderissem à lei. Esse estudo é interessante porque ele também faz um alerta. Ele mostra que a gente poderia ter tido um benefício ainda maior se a gente não tivesse passado, se alguns estados não tivessem passado por uma etapa intermediária de proibição parcial apenas de fumar em ambientes coletivos fechados. Então, a gente celebra os resultados obtidos, mas também faz um alerta de que outras medidas podem estar passando também por esse tipo de atraso e que a gente tem que evitar, porque isso se reflete em custos, sofrimentos para o sistema de saúde brasileiro. Apesar das boas notícias, muitos brasileiros ainda precisam apagar a ideia de fumar. No país, 15 milhões de pessoas ainda acendem o cigarro diariamente. Segundo o INCA, 90% dos cânceres de pulmão são ligados ao tabagismo. É preciso lembrar que, além de fazer mal a si próprio, o fumante atinge quem está no ambiente. Uma coisa muito interessante que a gente observou no Brasil é que com a implementação da lei em 2014, reduziu a exposição de pessoas que trabalham em locais fechados à fumaça de tabaco e também reduziu a exposição em casa, o que mostra que o brasileiro está se conscientizando. Mesmo aqueles que continuam fumando, em casa eles procuram fumar fora, né, e não dentro de casa, protegendo mais as crianças. E também caiu o tabagismo nas gestantes, o que protege também a criança de nascer com baixo peso, que é um fator de risco também para ela. E você vai ver no próximo bloco. Exposição inspirada nos protestos de 2013 no Rio faz sucesso no Museu de Belas Artes.
Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na Casa do Cidadão Carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. Estava previsto para essa sexta-feira o fim da campanha de vacinação contra a gripe no Rio. Como o estado teve o menor índice de imunização do país, a campanha foi prorrogada. Sobre o assunto, o repórter Sérgio Costa conversou com Cristina Lemos, superintendente de Vigilância em Saúde do Governo Municipal. Doutora Cristina Lemos, muito obrigado pela sua presença. Primeiro, gostaria de abordar com a senhora essa questão do dado do estado do Rio de Janeiro, né? Houve uma baixa, né? Uma pouca procura da vacinação da gripe? Sim, até o momento, sim. Estamos já com a campanha desde o dia 10 de abril, ou seja, né, já vamos aí para mais quase 2 meses de campanha e até agora 50%. Né? A gente esperava, nesse momento, já está em torno de 87%, 88%, até quase 90%, que é a nossa meta, né? Para todo o país, 90% de cobertura vacinal dos grupos prioritários, mas infelizmente ainda estamos muito abaixo. Essa é uma realidade que também se repete no município? É uma realidade que se repete, mas um pouquinho melhor. No município do Rio de Janeiro estamos com em torno de 60% de cobertura, né? O estado com os 92 municípios, 53%, e o município do Rio em torno de 60%, 61% de cobertura. Mas mesmo assim ainda é um resultado abaixo do que a gente esperava, né? É importante alertar a população que a gente precisa vacinar antes do período de circulação do vírus influenza. Por isso que a gente começa em abril. Então, a gente não pode ficar estendendo muito a campanha, porque cada vez o resultado da campanha da vacina vai ser pior na proteção das pessoas. Então, a gente precisa vacinar o mais rápido possível para que quando chegue o inverno propriamente dito, que é o momento de maior circulação do vírus, da gripe, desses 3 vírus da vacina, as pessoas já tenham produzido seus anticorpos, já tenham produzido sua proteção que a vacina faz. Quais são os grupos vulneráveis? E esses grupos, prioritariamente, são os que vão se vacinar agora? Exatamente. A campanha ela é voltada para grupos que a influenza pode ser um quadro muito grave. Eu acho que é isso que as pessoas ainda não perceberam, que a gripe, né, às vezes podem pensar que é uma coisa tranquila, normal, mas não é. Principalmente nessas pessoas que compõem esses grupos prioritários. As crianças entre 6 meses e menores de 6 anos, é importante alertar, porque o Ministério incluiu mais uma idade, até o ano passado eram os menores de 5, então esse ano incluímos as crianças entre 5 e 6 anos, as pessoas de 60 anos ou mais, as gestantes, as mulheres que tiveram bebês nos últimos 45 dias, esses 2 grupos são muito importantes também. A gestante, porque ela se protege e ela já passa a proteção para o bebê que não pode tomar vacina nos primeiros 6 meses de vida. Então, por isso a gente vacina gestante. A que a senhora atribui esse novo comportamento, né? Antigamente, eu acho que os pais eram muito mais atentos na questão da vacinação. Hoje eles estão perdendo um pouco esse hábito, ou seja, de onde que surgiu essa nova forma de comportamento, esse medo da vacina? Eu espero que as pessoas, da mesma forma que leem informações erradas sobre vacinas, procurem buscar outras informações em outros locais, né? Não fiquem só com aquela informação, procure confirmar para ver. Eu acho que há muitos anos atrás, a gente estuda isso, quando existia muita doença, muita criança morrendo de difteria, de tétano, de sarampo, de coqueluche, enfim, de poliomielite, né? Muitas outras doenças, as pessoas ficavam tão preocupadas com a doença que buscavam a vacina. Hoje, as vacinas, a gente costuma
brincando, né, dizer que as vacinas são vítimas do seu próprio sucesso, porque como conseguiram controlar todas essas doenças, e a maioria delas a gente já nem tem aqui, né, no país, no Brasil, no Rio de Janeiro, então as pessoas não estão vendo mais as doenças, acham que não precisam vacinar, muito pelo contrário. A gente está vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos e na Europa agora, surtos importantes de sarampo nas universidades americanas, nos adultos jovens, nos adolescentes, muitos óbitos até. Na Europa a mesma coisa, na Inglaterra, na Itália, Portugal, com surtos importantes de sarampo. O risco de vir para cá, para o nosso país, é muito grande, porque hoje em dia as pessoas viajam com têm mais condições de viajar e as viagens são muito rápidas. Num dia você está num país, no mesmo dia, mais tarde você está em outro país. Então, a transferência dessas doenças pode acontecer de forma muito rápida. Então, é importante que as pessoas estejam alertas para a questão da importância da vacinação, porque só a literatura científica diz que depois da água própria para consumo humano, as vacinas são os produtos médicos que mais evitaram mortes no mundo e continuam evitando até hoje. A vacina é a única forma da gente conseguir prevenir, né? Qual que é a importância da vacina e tentar esclarecer de uma vez por todas que no caso, por exemplo, da vacina da gripe, ela não transmite a gripe. Com certeza. Busquem em sites oficiais, o Ministério da Saúde tem um hot site sobre vacinas muito importante, Movimento Vacina Brasil, que tem muitas informações e esclarecimentos sobre todas as vacinas, né? Vacina não pode causar doença, ela simula como se fosse o agente infeccioso para que o seu organismo reaja e produza seus próprios anticorpos. A vacina da gripe, então, é uma que jamais poderá causar gripe. Ela é de um pedacinho do vírus, ela não é do vírus vivo, como a gente tem outras vacinas que são de vírus vivos, mas a da gripe, ela é um pedacinho. Existe previsão ou não para a vacinação da população em geral da gripe? Não, por enquanto não existe nenhuma previsão. O objetivo do Ministério da Saúde é realmente proteger esses grupos que são vulneráveis às complicações que a gripe pode causar. Todo o planejamento para a execução da campanha é voltado para esses grupos e a gente precisa, então, batalhar para conseguir concluir a vacinação desses grupos prioritários. Doutora Cristina Lemos, muito obrigado pelas suas informações. É com você, Ingrid. A exposição Diário de Cheiros faz sucesso no Museu de Belas Artes. As obras, todas de vidro, são da brasileira Joseli Carvalho. A mostra é inspirada nos protestos de 2013, onde a artista recolheu um pedaço de vidro da vitrine de uma loja de roupas no Leblon. Cheirar é a maneira de sentir e entender a obra de Joseli Carvalho, uma paulista radicada em Nova York, que traz para o Museu Nacional de Belas Artes a exposição Diário de Cheiros, Affectio. O cheiro é o primeiro momento da nossa vida, o primeiro respiro, a gente cheira, é o primeiro sentido. E, ao mesmo tempo, é o último sentido. Você só para de cheirar o momento que você dá seu último suspiro. A obra conceitual foi feita em vidro soprado e surgiu ainda como ideia durante os protestos de 2013 no Brasil, quando Joseli viu uma porta de vidro estilhaçada na rua. Ela recolheu aquele pedaço de vidro que depois se juntou à coleção de taças quebradas que tem em casa há muitos anos. Para mim, elas são abrigos de momentos, elas guardam memórias de certos eventos, que podem ser eventos de amor, de ódio, de paixão, de acaso. E nesses cacos, esses cacos podem ser reciclados em criar um novo vidro, porque vidro é um material fantástico, porque ele é transparente, ele é duro, ele é frágil. Você vê através, mas você não passa. Ele te protege e ele é 100% reciclável. E o vidro foi tomando formas ligadas aos protestos, à guerra. Assim, surgiu, por exemplo, a peça Lacrimae, relacionada ao gás lacrimogênio, usado pela polícia para dispersar manifestantes e que provoca irritação na pele, olhos e vias respiratórias. Uma das instalações faz referência e é homenagem à vereadora Marielle Franco, assassinada no Rio em março de 2018.
São 3 placas de vidro estilhaçadas por tiros. Curiosamente, a peça ficou 1 ano sem nome, o que não é comum no trabalho de Joseli Carvalho. O ano passado eu fiz essa escultura como parte da instalação Diário de Cheiros, Teto de Vidro. Essa instalação estava exposta, mas eu não tinha encontrado um título. Uma semana depois, Marielle Franco é assassinada. E naquele momento eu entendi que eu já tinha feito para ela. A exposição está espalhada por 6 salas do Museu Nacional de Belas Artes. A ideia de Joseli é fazer com que as suas obras conversem com outras do museu. Aqui, a peça A Barricada foi montada em frente à escultura de Laconte e seus filhos, uma lenda da Guerra de Troia, em que eles são atacados por uma serpente marinha. E o público também pode fazer parte da exposição interagindo com essa outra instalação, batizada de Vidros de Cheiro, onde as pessoas vão deixar suas memórias olfativas. No momento ela já tem 1.500 vidros, onde o público coloca dentro de um vidrinho vazio a memória visual de um cheiro. Fecha, escreve o seu nome na ficha, a sua história, o número e arquiva. Então, é um arquivo que eu chamo de cidades olfativas, que é a memória de várias cidades. É uma instalação que vai viajando e vai arquivando a memória das cidades, porque o cheiro, ele marca o lugar. As cidades são marcadas pelo cheiro. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima.